Pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a retenção das contribuições sociais. Então, estamos com a ideia que nós estamos analisando as notas fiscais de serviços tomados e a análise agora é: nós temos ou não que fazer a retenção. Então, a retenção quem faz é a fonte pagadora do documento fiscal, né? Então, o tomador do serviço, ele vai fazer a retenção ou não, né, no caso, das contribuições sociais, de acordo com a emissão da nota, ou então se faz a análise para ver se o prestador fez a emissão corretamente. Bom, então, o que nós temos de base legal da retenção? Lei 10.833 de 2003, no seu artigo 30 e 31. Então, eu vou abrir aqui para a gente já acompanhar na legislação. Então, os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas, então, o pagamento de uma pessoa jurídica para outra pessoa jurídica de direito privado pela prestação de serviços de limpeza, conservação, manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão de obra, pelas prestações de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e risco, bom, e assim vai. Estão sujeitas à retenção na fonte da contribuição sobre o lucro líquido, CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP. Então, aqui nós temos aonde e quais são os serviços, certo? O disposto nesse artigo aplica-se inclusive aos pagamentos efetuados por associações, sociedades simples, fundações de direito privado, condomínios, edifícios. Parágrafo 2º. Não estão obrigados a efetuar a retenção a que se refere o caput as pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional. Essa informação é importante. Não estão obrigadas a efetuar a retenção a que se refere o caput as pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional. Pelo Simples Nacional por minha conta. Parágrafo 3º. As retenções de que trata o caput serão efetuadas sem prejuízo da retenção do imposto de renda na fonte das pessoas jurídicas sujeitas às alíquotas específicas previstas na legislação do imposto de renda. Ok. Artigo 31. O valor da CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, de que trata o artigo 30, será determinado mediante a aplicação sobre o montante a ser pago do percentual de 4,65, 4 inteiros e 65 centésimos por cento, correspondente à soma das alíquotas de 1%, 3%, 0,65%, respectivamente. As alíquotas de 0,65% e 3% aplicam-se inclusive na hipótese de a prestadora do serviço enquadrar-se no regime da não cumulatividade na cobrança da contribuição para o PIS e da COFINS. Este parágrafo significa o seguinte: quando a empresa ela enquadra no regime de não cumulatividade, prestador do PIS e da COFINS, ela paga uma alíquota de 1,65% de PIS e 7,6% de COFINS, tá? Que é o regime não cumulativo. Ok, mas na retenção, quando ela for efetuar a retenção, ela vai fazer a retenção das mesmas alíquotas, 0,65% e 3%, e não da alíquota da não cumulatividade dela, certo? No caso da pessoa jurídica beneficiária de isenção, na forma da legislação específica de uma ou mais das contribuições de que trata este artigo, a retenção dar-se-á mediante a aplicação da alíquota específica correspondente a contribuições não alcançadas pela isenção. Aqui estou falando da isenção, mas eu lembro um caso fácil assim para a gente entender. Acho que é REID, um benefício que tem, que a empresa não paga o PIS e a COFINS, o tomador do serviço, né? Então, se ele não paga, se ele não vai fazer a retenção, ele não vai pagar PIS e COFINS, o prestador não vai pagar PIS e COFINS na emissão daquela nota, então não há que se falar em retenção de PIS e COFINS, mas a CSLL permanece. Então, na CSLL faz a retenção. Eu vou explicar melhor mais para frente, que eu vou pegar aqui a base legal para a gente analisar. Mas a ideia é essa. O benefício é
do tomador de serviço. Ele está enquadrado, ele pediu um regime especial, REID, acho que chama REID. Ele pediu esse regime, então ele é o beneficiário. Ok. Então, quem está prestando o serviço para ele não vai pagar o PIS e COFINS. Tá? Então, vai colocar, salvo engano, é suspensão. Acho que é suspensão. Então, vai colocar 0,9 na TST do PIS e da COFINS. Então, não há o recolhimento. Ok. Então, não há retenção. Ok. Mas na CSLL permanece, porque ela não está no benefício. Então, é isso que ele quer dizer. Aqui ele falou da isenção, mas eu lembrei dessa que acho que é suspensão. Então, se há um benefício de algum desses 3 tributos, os demais vai haver a retenção da mesma forma. Fica dispensada a retenção de valor igual ou inferior a R$10, exceto na hipótese de documento de arrecadação do DARF eletrônico efetuar por meio do CIAF. A retenção de que trata... aqui já vai para o 32. Não será exigida na hipótese de pagamentos efetuados a... Então, o pagamento vai ser efetuado a cooperativas, empresas estrangeiras, pessoas jurídicas optantes pelo simples. Aí, aqui tem um parágrafo único. Então, não é essa questão do simples normal, né? Nós já vimos lá que o simples não retém. Parágrafo único. A retenção da COFINS e da contribuição para o PIS não será exigida, cabendo somente a retenção da CSLL nos pagamentos. A título de transporte internacional de valores, então tem as questões aqui para ser analisadas. Aí eu fiz um resumo. Vamos lá. Então, os serviços eles estão descritos no artigo 30, ok. Uma observação, ele fala de manutenção. Ele só fala manutenção aqui no 30, né? Ele não especifica nada mais. Mas a manutenção tem uma particularidade, se é uma manutenção corretiva ou se é uma manutenção preventiva. Na manutenção preventiva, o que acontece? Eu dou sempre esse exemplo do cartão de ponto, que é um exemplo bem fácil para a gente, que tem em muitas empresas, né? Então, o nosso tomador, né, a empresa que está tomando serviço, ele faz um contrato com uma empresa que faz a manutenção do relógio de ponto. Então, essa empresa, ela vai lá mensalmente, dá uma verificada, se tem algum problema, ela vai lá e conserta, mas isso já está dentro de um contrato previamente definido, então é uma manutenção preventiva. A manutenção corretiva é um conserto, eu não tenho contrato com essa empresa, aí o meu relógio deu problema, aí vai vir essa empresa ou qualquer outra, vai vir, vai fazer o conserto, vai cobrar por esse conserto, vai emitir uma nota de serviço especificamente dessa situação, e aí, então isso é uma manutenção corretiva. E na manutenção preventiva é o que há a retenção, as retenções, na manutenção preventiva, que há a retenção. Na manutenção corretiva, não. As empresas em geral estão obrigadas à retenção, exceto as empresas, exceto a empresa do Simples Nacional, a gente viu lá. Alíquotas 1% da CSLL, 3% da COFINS e 0,65% do PIS, dando um total de 4,65%. Dispensa de alguma contribuição. Judicial, legislação específica, o REID é um exemplo, né, da dispensa. O fato gerador é o pagamento do documento fiscal. Então, o que isso significa? Que, como o fato gerador é o pagamento, se a nota foi emitida no mês de setembro, nós estamos em setembro, a prestação aconteceu em setembro, a emissão da nota foi em setembro, mas o pagamento dessa nota vai acontecer em dezembro, por exemplo. Então, a competência é dezembro, a guia vence em janeiro. É sempre o pagamento é a competência. Se esse pagamento aconteceu em outubro, competência outubro, pagamento em novembro, certo? Dispensa do valor de abaixo de R$10, né? Normalmente os impostos federais têm essa dispensa. Pagamento até o dia 20 ou dia útil anterior. Na legislação fala, né, no mês subsequente, e então assim, para ficar mais fácil, vai ser sempre no dia 20 ou então, se 20 cair no final de semana, no dia útil anterior, para facilitar.
Antecipação de pagamento antes da emissão da nota fiscal. Como o fato gerador é o pagamento, se o pagamento acontecer antes da emissão da nota fiscal, a retenção tem que acontecer. Eu tive uma vez uma empresa que ela estava fazendo um pagamento mensal referente a um serviço que não tinha acontecido. Ela ficou acho que uns 10 meses pagando. Então, como que eu sabia, eu do fiscal sabia? O contábil passava a informação, houve o pagamento. Então, nas primeiras, a gente já houve o pagamento e agora vamos fazer retenção ou não? Aí analisamos a legislação, sim, vamos fazer a retenção. Ok. Aí, consequentemente, a gente já confirmava. Esse mês houve o pagamento? Houve. Vamos fazer a retenção. Até que se terminou o parcelamento dessa prestação de serviço. Depois disso, foi emitida a nota, foi prestado serviço. Eu não lembro qual que era o serviço, mas eu lembro que já aconteceu comigo essa questão. O pagamento da nota fiscal parcelado. Então, assim, o fato gerador é o pagamento. Se a nota fiscal foi parcelada em 4 vezes, nós vamos gerar 4 guias, correspondente a cada pagamento, tá? A única questão que a gente tem que analisar é se o valor ficar abaixo de R$ 10. Aí não. Então, por exemplo, a nota fiscal é um valor. A retenção, se nós dividíssemos ela em 4, daria abaixo de R$ 10, a gente faz tudo na primeira porque não vai ter como você fazer o pagamento abaixo de R$ 10, certo? E a retenção existe pelo valor total, então você faz no primeiro pagamento mesmo. O código de DARF é 5952, quando tem as 3 retenções, né? E aí aqui o código de DARF separado, do PIS 5979, COFINS 5970 e CSLL 5987. Então, às vezes, só há uma retenção para ser feita. Nesse caso, vai emitir o DARF com um código específico. Bom, então tá, gente. É por hoje, é isso. Se tiver alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários que a gente responde. Até mais!